Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Marco Fukuda e sou o anfitrião de vocês dessa mesa redonda da tarde desta terça-feira, 28 de setembro de 2021. E o meu colega Yuri Colares está no suporte virtual. Nós somos da comissão organizadora da 11ª Semana da Educação Musical da Universidade Federal do Ceará, UFC, aqui em Fortaleza. E a gente vai começar agora a nossa mesa redonda, trilhando rumos, trilhando novos caminhos após a graduação, relatos de experiência. Então, teremos aqui a participação de 3 egressos de cursos superiores de música aqui do estado do Ceará, que eu vou apresentar aqui nesse momento. Temos a participação de Luzia Capistrano Ferreira, graduada em Tecnologia e Gestão de Turismo pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE, especialista em Gestão Pública Municipal pela Universidade Estadual do Ceará e graduada no curso de Licenciatura em Música pela Universidade Federal do Ceará, UFC. Luzia possui experiência na área de turismo, música, cultura e ensino. Também conosco na mesa redonda, Laiane Rodrigues de Souza. Laiane Rodrigues é professora de música do Núcleo de Educação da Infância, o Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o NEI CAP UFRN, e colaboradora do curso de Iniciação Artística CIARTE, também da UFRN. Atualmente, Laiane é mestranda em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em Educação Musical e graduada em Música, licenciatura, pela Universidade Federal do Ceará, UFC, em Sobral. Atuou profissionalmente como coordenadora pedagógica da Escola de Música de Sobral, maestro José Wilson Brasil. Também atuou como professora de musicalização infantil, flauta doce e coral infantil da referida instituição. Atualmente, Laiane Rodrigues desenvolve pesquisas na área de educação musical infantil, especificamente sobre aprendizagem musical na infância e sua relação com o cotidiano. Também como nosso convidado na mesa redonda, Daniel do Nascimento Sombra. Daniel Sombra é mestre em artes pela Universidade Federal do Ceará, licenciado em música pela Universidade Estadual do Ceará, UES. Daniel Sombra tem experiência na área de artes, com ênfase em ensino de música. Atualmente atua como professor de música efetivo no município de Caucaia, Ceará. Também vou apresentar o nosso mediador, professor Pedro Rogério, que é docente da Universidade Federal do Ceará, com pós-doutorado em Psicologia Social pela Universidade de Valladolid, na Espanha. Pedro Rogério é doutor em Educação, na linha Currículo, no eixo temático Ensino de Música, pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Educação também pela UFC e graduado em Música, licenciatura, pela Universidade Estadual do Ceará, UES. O professor Pedro Rogério atua como avaliador e parecerista em eventos acadêmicos e científicos, tem experiência na área de educação, com ênfase em currículo, atuando principalmente em educação musical, formação de professores, currículo, sociologia da arte e educação à distância, EAD. E desde já eu quero desejar a todos e a todas uma ótima tarde. Teremos uma mesa redonda excepcional com os nossos convidados, compartilhando seus saberes, suas experiências, a quem eu já agradeço. E passo a palavra para o nosso coordenador do curso de música da UFC Fortaleza, mediador desta mesa, professor Pedro Rogério. Boa tarde e muito obrigado aí a todos pela presença. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra toda fosse uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te, foste desvendando a espuma. Fernando Pessoa. Começo com Fernando Pessoa, porque esse trecho da poesia Um Infante, de mensagem, traz, na minha interpretação, o verbo esperançar, de Paulo Freire. Então, estamos aqui esperançando no centenário de Paulo Freire, estamos no centenário de Paulo Freire, e com esse desejo de que a terra seja toda uma, que o mar unisse e já não separasse, como diz na poesia. Então, estamos aqui falando de lugares diferentes. Então, eu estou falando aqui do lugar de coordenador, para mediar esse encontro,
Daniel Sombra fala de um outro lugar, na qualidade de cantor, de artista, de professor. A Laiane Rodrigues, da mesma maneira, fala de outro lugar, embora tenhamos em comum a música, a educação musical, e a mesma coisa a Lu Capistrano e o Marco Fukuda, né? Então, e todos que estão aqui, né? Saudar todos que estão aqui, cada um fala de um lugar, mas isso não significa que a gente precisa estar separado, né? Que as nossas diferenças, assim como as dissonâncias que nós temos na música, traga beleza e não traga segregação, não exclua as pessoas, não coloque de fora as pessoas, pelo contrário, inclua. É muito ruim quando a gente se sente excluído de alguma coisa. Então, boa tarde a Ana Laura, a Andressa, ao Capistrano, ao Átila, ao Daniel Souza, ao Davi Saraiva, ao Edson, a Juliana, professor Jaderson, que bom estar aqui, Lia Lemos, Marcos Gustavo, Maria Luísa, Matheus e Paula Araújo de Carvalho, acho que eu falei o nome de todos, e muito especialmente aos nossos convidados, que a gente possa utilizar aí os nossos lugares de fala para nos aproximarmos. Tá? Então, é esse o meu desejo na tarde de hoje. E, bem, o título dessa mesa é Trilhando Novos Caminhos Após a Graduação, Relatos de Experiência. Então, esse título é autoexplicativo, né? Nós queremos ouvir os relatos de vocês, e aí eu proponho que a gente meio que siga aí a trajetória mesmo, né? Então, claro que você pode, se quiser, se fizer sentido para cada um de vocês falar de antes da graduação ou mesmo da graduação, porque as coisas não são separadas, né? É toda uma trajetória, mas para o que propõe a mesa, né? Principalmente, né? Quando vocês se formam, quando vocês se graduam, saem da universidade, como é, ou da universidade, ou do Instituto Federal, enfim, do curso que você se forma, como é que foi esse primeiro passo, né? E aí, né? Essa pergunta básica, né? E aí, como é que eu vou fazer? Como é, tá? Então a palavra está franca. Podemos começar com a Laiane, que assim, é de casa e ao mesmo tempo está um pouquinho mais longe. Depois vou propor que essa ordem desse começo, mas depois vocês fiquem à vontade, a Laiane, o Daniel e a Lu Capistrano. Pode ser nessa ordem? Tudo bem para vocês? E aí, claro, isso é só uma sugestão, isso não é fixo, tá? Então, Laiane, bem-vinda, mais uma vez, um prazer conhecê-la, tá? Boa tarde, professor Pedro, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, não é, de estar aqui nessa tarde com vocês, compartilhando experiências e aprendendo também, né, porque é sempre esse processo dialógico, né, a gente vai sempre trocando, compartilhando coisas e vivências. Então, como o professor Pedro falou, tudo está interligado, né? Assim, é um pouquinho difícil a gente fazer esse recorte bem seco, assim, de um período específico após a graduação, né? Porque, afinal de contas, o que eu faço hoje é consequência do que eu fiz antes. Mas vou me ater nesse período após a formatura. Mas, para isso, queria só situar um pouquinho, porque uma das coisas que mais preocupam a gente quando está, pelo menos a mim, né, quando eu estava na graduação, era como é que ia ser depois? E depois que eu me formasse, né? Aí, o que ia acontecer? Eu me formei no curso de música de Sobral, é por isso que o professor Pedro disse assim, é de casa, mas está ali vizinho, né? A mesma instituição, mas em outra cidade. Então, eu tinha muito essa preocupação, apesar de que eu já trabalhava, já atuava como professora no período da graduação, aproximadamente assim, no
terceiro ou quarto semestre, eu fiz a seleção para professora de música, de musicalização infantil na Escola de Música de Sobral. Só que eu já atuava como professora de teatro nas escolas do município, na rede municipal. E já tinha essa vivência artística, essa vivência musical, enfim. E a partir daí, eu fui caminhando, né, lado a lado, encaminhando, na verdade, a atuação profissional com a minha formação na graduação. E apesar de ter todo aquele currículo, todas aquelas disciplinas, tinha, obviamente, as que eu me aprofundava mais, principalmente as que tratavam de metodologias de ensino, métodos ativos, justamente porque eu queria ter um aparato cada vez maior para a minha atuação profissional, né? Eu sei que a gente não aprende tudo na universidade, né? Porque ninguém nunca vai aprender tudo, mas eu acredito que a universidade, ela dá para a gente boas ferramentas, ela habilita a gente a buscar, a procurar, a desenvolver o nosso trabalho sempre de forma a crescer e a progredir cada vez mais. Afinal de contas, vocês também estão se formando professores de música, e professor nunca para de estudar, não é? Nunca para de buscar, de pesquisar, de refletir. Então, parar de estudar a gente não para nunca, né? Acho que o Daniel e Luzia sabem bem disso. Então, eu já trabalhava como professora na Escola de Música de Sobral. Quando eu me formei, eu colei grau em 2016, continuei na instituição, na escola de música, foi ali mais ou menos um ano, meio assim no limbo, né? Saí da universidade, mas continuei trabalhando, atuando como professora. E aí, eu fiz o concurso para o IFCE, eu acho que foi em 2017, para professora de canto. Eu fui aprovada, mas fui aprovada fora das vagas, não é? E aí, aquilo para mim foi uma experiência muito bacana, porque foi minha primeira experiência com o concurso público, né? Então, eu pude ver como era, comecei a experimentar coisas, não é? E aí, em 2017, eu fui convidada a assumir a coordenação pedagógica da Escola de Música de Sobral. Então, fiquei 2 anos como coordenadora pedagógica. Em 2019, eu me mudei aqui para Natal, porque eu fui aprovada no processo de seleção para o mestrado aqui na UFRN. E aí, nisso, fui cada vez mais me aproximando da instituição e, recentemente, fui aprovada no concurso público para professora de música do Colégio de Aplicação aqui da UFRN. É uma escola, é o Núcleo de Educação da Infância, então, atualmente, eu sou professora de música de lá e trabalho com crianças de 1 aninho até 11 anos de idade, né? Então, trabalho com música, apesar da pandemia, nós temos aí já nos estruturado para desenvolver outros projetos, dentro do coral infantil, com coral infantil, com flauta doce. Afinal de contas, eu também trabalhei, foram 6 anos, né, atuando com isso na Escola de Música de Sobral. Então, basicamente é isso, falando bem resumidamente para dar fala também para os meus colegas. Mas uma outra coisa que eu queria pontuar, coisas que me ajudaram a ir galgando, a ir construindo a minha trajetória, foi exatamente o que eu fiz no curso de música. Então, tudo que eu pude fazer de oportunidades, de bolsas, de pesquisa, de projetos de extensão, eu participei de tudo que eu podia, de tocar em orquestra, de participar de grupo vocal, de coral, de tudo que vocês imaginarem. Eu me colocava, sabe? Eu nem sei como é que eu dava conta, mas eu gostava muito, e eu acho que a universidade está aí para isso, sabe? Ela te oferece, né, as oportunidades e cabe a nós irmos fazendo uso, né, dessas oportunidades, né, porque tudo é aprendizado. Então, basicamente é isso. Eu lembrei de uma música que eu não vou lembrar aqui exatamente a sequência
da letra, do Ivan Lins, que ele fala cheirei, toquei, beijei, só não lavei as mãos e é por isso que eu me sinto cada vez mais limpo. Quer dizer, se joga mesmo, entra, experiencia. Eu acho isso muito, muito interessante. Você também falou aí uma frase que me chamou a atenção, que é construir a trajetória. Como é que você construiu a sua trajetória? Então, tem muito essa proatividade, né? Eu construir, pegar com as minhas mãos mesmo e buscando essas experiências. Então, muitas coisas interessantes a partir da sua fala. Depois eu desenvolvo mais. Me identifico muito com a escola de música, a Escola de Música de Sobral, porque eu fui coordenador dessa escola também. Isso é outra história, depois a gente pode conversar. Eu tive uma experiência muito, muito interessante, muito boa ali. Meu amigo, cantor, professor, fazedor de coisas boas nessa vida, professor Daniel Sombra, palavra sua. Boa tarde, professor. Eu fico feliz de estar aqui com vocês, muito feliz, fico lisonjeado pelo convite e vou tentar compartilhar o máximo que eu puder em menos tempo possível, tá? Mas o que eu posso adiantar é que os saberes prévios à graduação me ajudaram também por demais. Como eu sou técnico em eletrotécnica, eu tenho uma curiosidade nata em relação à eletrônica, eletricidade e tecnologia e por aí vai, né? Mas é importante dizer que isso se concatena com toda a minha trajetória, inclusive hoje. Por exemplo, esse fundo de tela aí que está dizendo que eu sou funcionário da Secretaria de Educação de Caucaia, também atuo como professor de música na escola na Magalhães Guerra, e a gente tem um projeto do programa Escolas Associadas da Unesco, né? E eu não posso deixar de botar meu nomezinho lá, que eu, enquanto indivíduo, estou lá, que abraça tudo isso e que vai junto, mas sem as TEDx batendo na veia aqui direto, assim como a música, não seria possível esse tipo de aglutinação e abraço, né? Mas o que eu posso dizer é que após a graduação, esses saberes, né, esse capital diverso, né, colaborou muito na minha busca que segue até hoje. A busca, primeiro, pelo sucesso pessoal, né? E a busca pela reflexão constante, né? Como você mesmo fez questão de abrilhantar meu coração com essa motivação durante o mestrado. E aí, com isso, eu posso dizer que eu tive a felicidade de, assim que eu terminei a graduação em música na UES, foi ao mesmo tempo que aconteceram dois momentos muito felizes, que foi o concurso para o município de Caucaia e o nascimento do meu primeiro filho. Hoje são 3, né? Um de 12, um de 9 e uma de 6. Então, e aí com isso a gente acabou trilhando esse caminho de ineditismo em todos os sentidos, né? Mas a busca por uma legitimação numa função que estava sendo pioneira, né, como professor de música e não de artes, né, foi um desafio, e aí foi nessa hora que apareceu, que eu transformei em relato, né, num artigo que a gente apresentou em 2012, na Bem Nordeste, né, que é o Trilhando os Caminhos do Ensino Público de Música em Caucaia. Resumindo, teve produtor cultural, captador de recurso, articulador político, tudo no mundo para que a gente pudesse galgar um caminho de legitimação. E com isso a gente foi explorando essas possibilidades que iam se apresentando e que a gente achava, né, encontrava pelo meio do caminho. E aí eu percebi que sem a legitimação acadêmica, o nosso capital cultural não abriria mais espaços, né? Então, desde sempre, fui perseguindo a possibilidade do mestrado e agora eu vou perseguir também doutorado, porque é algo que me interessa muito, que é achar um caminho de legitimação do que a gente pesquisa no cotidiano, né? Já há algum tempo eu venho pesquisando o desenvolvimento das dimensões da musicalidade, né? Que é algo de Hulahan Itaka, e com isso a gente traz para o cotidiano, né,
as duas coisas que nunca deixei de fazer foi, a primeira, cantar, estudar canto, né? Então, hoje sou do Núcleo de Experimentações Operísticas da UFC, sob a orientação da Juliana Linhares, feliz da vida por isso, só Deus sabe o tanto. E também pesquisa. Então, com isso, todo dia, toda hora, qualquer momento, a gente busca unir esse caminho de pesquisa com o caminho de realização e também com a prática docente, né? Então, com isso, a gente hoje, agora falando dos dias de hoje, a gente tem buscado essa legitimação através de uma iniciativa que não é só minha, não é só da escola, mas do município, que é através do programa Escolas Associadas da Unesco, e a gente buscou essa parceria com toda a escola, e aí com isso a gente caminha nesse desenvolvimento das dimensões da musicalidade, mas trazendo a possibilidade da imersão em sala de aula, em parceria com as pedagogas da escola. Falo pedagogas porque são todas pedagogas, e com exceção do parceiro, professor de educação física, né, o Beto. E aí, a gente acaba tendo essa possibilidade de pesquisa em parceria com as pedagogas, né, e o professor de educação física, atuando numa aula de música do 1º ao 5º ano, manhã e tarde, né, isso antes da pandemia. E aí a gente vem mergulhando cada vez mais nessa pesquisa, e a gente percebe que não só os alunos, mas as pedagogas, e eu, claro, a gente vem encontrando caminhos de realização constantes, né? E aí com isso a gente meio que achou uma outra possibilidade que é muito interessante, que aí vem dentro desse balaio gigante a possibilidade da gente expressar caminhos para desenvolver a reflexão dentro do nosso cotidiano. E aí eu conto com a parceria do professor de língua portuguesa, né, o Sérgio Varela, e a gente está, se Deus quiser, até o final do ano, a gente está caminhando para isso, publicar um musical autoral nosso, né, com texto meu e dele, quer dizer, dele e meu, e música minha, e aí a gente vai buscando a aplicação disso tanto em sala de aula, quanto na produção acadêmica, né? Mas analisando sempre o cotidiano dos alunos e, por que não, despertar um pouco desse interesse, mas caminhando sempre docência, o fazer artístico propriamente dito, né? Mas as outras dimensões da musicalidade que a gente trabalha, desde até mesmo da alfabetização musical propriamente dito, né? E aí com isso a gente meio que consegue concatenar todas essas nossas aspirações, né, de conquistas, e acredito que esse caminho de sucesso, né, que alunas minhas do 4º ano já brincaram comigo uma vez, professor, mas com a voz dessa o senhor não tem sucesso como cantor? Eu disse, não, eu não sou famoso e nem tenho muita ambição disso. O sucesso é poder acordar, abrir um sorriso e partir para frente, entende? E aí ela começou a entender isso, mas eu acredito que essa busca pela legitimação da nossa atuação enquanto professor de música numa escola pública e que é num município como Caucaia, né, que caminhou nesse pioneirismo, é sempre um desafio. E aí com isso a gente conta com uma equipe bem bacana de pedagogas, né? Exatamente. É um privilégio mesmo. Eu vi a mensagenzinha no chat. E aí, com isso, a gente acaba galgando outras possibilidades. E são nessas possibilidades que a gente busca manter essa pesquisa e achar outros parceiros. E esqueci de comentar uma ótima experiência que eu vivi muito rapidinho, que foi no ano passado, no início da pandemia, a gente estava num momento caótico, né? Mas um mês antes, ou menos de um mês antes, um colega, Israel de Oliveira, né, que é mestre também em artes, né, do Prof. Artes, a gente se encontrou e a gente encabeçou o Núcleo de Educação Musical e Arte daqui de Caucaia, e a gente acompanhou ano passado todos os professores e professoras que atuam com o ensino de arte aqui em Caucaia,
Então, teve formação continuada, teve elaboração de videoaula, preparação de atividade, sugestão de atividade toda semana, tal, grupo de WhatsApp de 200 professores e pedagogos, por assim dizer, e aí a gente achou um outro caminho, né, que legitimou mais ainda a nossa pesquisa constante, né, de estar irmanado com as pedagogas na nossa escola, né, a escola Nair Magalhães Guerra, né, e a gente viu que essa sementinha gerou frutos, que foi a possibilidade da gente ter a felicidade de atuar auxiliando os nossos colegas num momento tão, tão difícil para todos nós, né? Mas os frutos renderam. Hoje eu voltei para a escola nessa perspectiva, né, de pesquisa novamente, e a gente está sempre caminhando nesse sentido, tá bom? E é uma felicidade poder compartilhar isso aqui com vocês. Prontinho. Só sucesso. Grande Daniel Sombra. Que bom, que relato bonito, rico. Gostei muito da definição de sucesso. Acordar, dar um sorriso e vamos para frente. Muito, muito bonita aí a sua trajetória, as suas conquistas. Fiquei ainda, mas não precisa se responder agora, querendo captar mais aquele momento do se formou e aí, né? Se teve esse momento, mas não precisa responder agora, tá? Então, depois, na próxima fala aí, você traz aí como é que é esse momento, que eu acho que é o que as pessoas que estão na graduação desse momento estão se perguntando. E aí, como é que vai ser minha vida? Né? Muito grato aí. E algumas outras coisas que você falou, eu não vou comentar tudo, porque senão eu tomaria muito tempo, mas quero destacar a reflexão constante, né? Então, ser um professor reflexivo, estar sempre fazendo reflexões sobre a sua própria prática, sobre a sua própria trajetória, isso é fundamental para todo professor, e se manter estudando, né? E isso, para mim, faz parte desse estudo, né? Manter a reflexão. Minha querida amiga, posso chamar assim, né? Lu Capistrano, com quem acompanhei aí uma boa parte da sua trajetória dentro da graduação, com muita alegria. É uma honra recebê-la aqui também. A palavra é sua. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a Laiane Rodrigues e ao Daniel Sombra. Muito obrigada pelas participações, os relatos de experiência de vocês, que são muito enriquecedores. Eu que terminei a graduação agora, em abril desse ano, 2020.1, e fiquei muito lisonjeada por ter sido convidada para participar dessa mesa redonda e discutindo um aspecto tão importante, que é trilhar novos caminhos, né, depois da graduação. Eu gostaria de agradecer bastante a todos os meus professores. Muitos deles estão aqui, né? O professor Pedro Rogério, com quem eu tive o grande prazer de participar de várias disciplinas, a mais recente formação humana, que acabou me dando a oportunidade de compreender várias questões sobre como nós, professores, podemos dialogar para que haja um ensino de música mais realmente engajado nessa questão da humanidade. Porque a música, assim como as outras linguagens artísticas, ela tem essa função dentro da sociedade. Então, muito obrigada, professor Pedro, professor Elvis, professora Juliana, Maria Juliana Linhares, grande cantora, a professor Jaderson, deixa eu lembrar aqui agora também agradecer ao professor Gerardo Viana, professora Maria Concília Latorre, professor Marco Túlio, enfim, se eu tiver esquecido de agradecer a algum professor, vocês estão no meu coração, porque assim, o curso de música da UFC foi uma oportunidade muito importante na minha vida. Eu que vivencio a música desde que eu era criancinha, desde pequena, desde que eu lembro dos primeiros momentos, cantarolando as primeiras musiquinhas, ainda assim com uns 3, 4 anos, e aí começando a cantar com uns 8, 9 anos, tendo essa experiência nas churrascarias da vida, onde a minha mãe me levava para dar a famosa palhinha, aí depois na adolescência, começando a composição aos 13 anos de idade,
E aí, amadurecendo mais essa questão da vivência, da vontade musical, que foi acontecendo realmente no decorrer da minha vida. E acontece que, no meio desse caminho, eu nunca deixei de participar musicalmente das coisas, inclusive como compositora. Mas aí eu fui atravessar o caminho de fazer o curso de turismo, e, paralelamente, eu tive a oportunidade de ir lá, mesmo no IFCE, fazer o curso técnico em música, e assim ter um aprofundamento, né, começar a aprofundar algumas questões musicais, pois a primeira graduação que eu tentei, né, o primeiro vestibular da vida, foi música na UES, mas tem aquela questão do teste de aptidão, em qual a gente esbarra e que é muito comentado, e aí eu acabei não passando, por não ter esse conhecimento digamos que estrutural da linguagem musical. E aí, no IFC, eu comecei a ter esse contato. Passaram-se anos depois da minha graduação em turismo, e aí voltou essa vontade de fazer a graduação em música. Encontrei essa oportunidade dentro do curso de música da Universidade Federal do Ceará, um curso que eu só tenho a agradecer a todos os professores, os meus amigos e amigas que fizeram parte dessa trajetória. E o que eu posso falar sobre trilhar novos caminhos após a universidade é uma experiência bem recente, né? Bem recente. Ainda estou trilhando, na verdade, né? Estou começando a trilhar, né? Pós-graduação em música. Mas, assim, durante a faculdade, eu tive várias oportunidades, assim como a Laiane relatou, de poder realmente direcionando várias questões, nessa questão pedagógica. Eu participei do grupo Sonoridades Múltiplas, que é coordenado pela grande professora Maria Concília Latorre, com quem eu aprendi bastante sobre práticas de criação e improvisação, que é muito importante hoje em dia nas minhas aulas de musicalização. Também pude participar durante 2 anos do PET Música, sobre a coordenação do professor Gerardo Viana e da professora Caterine Furtado também, uma amiga de outros tempos, de FCE também, e onde eu pude aprender bastante também sobre essa questão da pesquisa em música, me deu essa oportunidade muito importante. E lá também, no PET, eu pude vivenciar o grupo de aprendizagem musical compartilhada, também conhecer como é que a gente pode trilhar através desses relatos de experiência em sala de aula, como a gente pode compartilhar com outras pessoas, e assim que essas trocas elas sejam mais significativas, tanto na nossa prática como professor, e assim a gente poder sempre encaminhar novos rumos para a educação musical. Também, durante o curso, eu pude vivenciar, claro, experiências de performance, né? Eu que também sou cantora e compositora, participei de várias mostras ICA, que foram oportunidades assim, incríveis de poder apresentar a música autoral, com vários amigos meus, e foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que só ano passado, não, esse ano que eu não participei da mostra ICA, mas durante todos esses anos tive essa oportunidade. E o que eu posso dizer é que durante também, ainda a graduação de música, eu tive a oportunidade, durante o estágio, né, supervisionado pela professora Caterine Furtado, de ingressar em 2 escolas públicas, né? Porque assim, a minha experiência no campo da educação musical é dividida entre rede particular e rede pública, né? Na pública, eu tenho experiência em relação às eletivas de música. Então, isso ocorreu a partir do estágio. Então, eu procurei no estágio e consegui fazer parte de 2 eletivas de música, um no Colégio Antônio Bezerra e um no Colégio Hermínio Barroso, do qual eu ainda faço parte das eletivas de música. E também trabalho ou seja, posso dizer que a minha experiência com várias idades no campo da educação musical. Trabalho com educação infantil, trabalho com ensino fundamental e ensino médio, né? Na rede particular, ou na rede estadual.
E aí, no campo dessa experiência que eu tenho dentro da rede de ensino público, eu posso dizer que foi maravilhoso, né? Comecei como estagiária e agora trabalho também como temporária, e eu posso dizer que eu aprendi bastante, né? Nada melhor do que a vivência em sala de aula para a gente poder colocar em prática tudo aquilo que a gente vivenciou na universidade. E a gente se depara com realidades bastante diferentes, né? A rede particular, a gente tem uma realidade, rede pública, a gente tem outra realidade. Isso ficou muito evidente, principalmente no ano passado, quando explodiu realmente a pandemia do coronavírus, e onde nós professores no geral, tivemos de nos adaptar a essa realidade, dessa nova vivência na sala de aula virtual, o ambiente virtual que a gente utiliza, então, desses recursos, dessas ferramentas. E aí você percebe que na rede particular há toda uma infraestrutura que te garante fazer da melhor forma possível nessa prática, enquanto na rede pública já há vários contrastes, principalmente acesso à internet, acesso a computadores, a tablets celulares. Tudo isso realmente foi bastante complicado, mas a gente consegue desenvolver porque nós, como professores, temos sempre que estar abertos, né, às circunstâncias. E aí eu me deparei em ter de ministrar aulas de letivo de música para adolescentes, né, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, dessa forma remota. E aí, ano passado, nós começamos a pensar como é que nós vamos praticar, por exemplo, uma performance musical dessa maneira. Nem todos os alunos dispõem de internet de qualidade ou de um aparelho celular, e mais raríssimo ainda de um computador para poder assistir às aulas e praticar, né, as nossas propostas, principalmente quando a gente tem a culminância da eletiva ao final Eita, tem gente entrando só agora. Boa tarde, Maria Luísa. Então, foram essas as dificuldades, e acabou acontecendo que nós lidamos com isso da melhor forma possível. A culminância das eletivas no ano passado, nós fizemos através de várias experimentações, né? Gravações, cada um gravando em casa, me enviando áudio, eu fazendo a montagem, incentivei-os a realizar produções autorais, ou seja, música em conjunto, essas práticas criativas, e aí eu montava o áudio. No semestre passado, a experiência foi de fazermos um recital online, né, via Meet, e aí os alunos apresentavam produções da música brasileira, ou seja, músicas dentro do que a gente havia abordado, né, dentro da realidade da música brasileira, e foi muito interessante realmente poder estimulá-los, continuar esse trabalho de incentivar para que realmente não houvesse uma perda de sentido no que nós estávamos fazendo, mesmo com todas as dificuldades. Eu posso dizer também que essa vivência está sendo muito importante para mim, no meu amadurecimento. Como eu disse, eu estou começando a trilhar esse caminho na área da graduação, pós-graduação em música. Ainda estou começando, né? Agora que eu estou começando a pensar em prestar os primeiros concursos, estão surgindo essas primeiras oportunidades, e a gente vai fazendo, né? Aproveitando o que o Daniel falou e a Laiane. Claro que continuando sempre nessa questão de pesquisar, porque nós professores sempre temos, né, de estar em contínua pesquisa, aprendizagem, nada para depois da graduação, né, a gente continua sempre estudando. Eu quero me aprofundar no canto, né, seja através de especialização ou mestrado que me possibilite isso, e assim galgar esses caminhos da educação musical. Claro, continuar mantendo também a performance musical. Eu acho que também muito interessante essa experiência para a gente poder levar também para a sala de aula, né? Até porque muitos alunos vão estar interessados nessa questão, né? Já tive alunos que me perguntaram, professora, como é que eu faço para entrar na graduação em música? É difícil? Como é que é a questão de oportunidades? Já tive alunos nessa expectativa. E eles vão continuar a querer trilhar nesses caminhos. Então, nós estamos lá para poder dizer, olha, os caminhos sempre vão ser difíceis em qualquer área,
seja qualquer área que você for trabalhar na sua vida. Não é diferente na área de música, mas você pode ser um grande profissional. Isso que vai fazer a diferença onde você estiver. E é isso que eu tenho para deixar para eles e para mim mesma, né? Como uma aprendizagem que eu vou levar para o resto da minha vida. E eu espero poder cada vez mais alcançar novas oportunidades, novos rumos dentro da educação musical. Próximo a vocês, né, que já estão no mestrado, eu pretendo também chegar nesses pontos e eu gostaria novamente de agradecer realmente essa oportunidade de estar fazendo esses relatos de experiência. Então, os caminhos estão abertos, pessoal. Muito obrigada, professor Pedro. Não fechei os olhos, não tapei os ouvidos, cheirei, toquei, provei a eu, usei todos os sentidos, só não lavei as mãos, e é por isso que eu me sinto cada vez mais limpo, cada vez mais limpo, cada vez mais limpo. Eita, coragem de cantar aqui na frente do Daniel Sombra, hein? Bem, eu coloquei aqui no chat, tá? Quem quiser fazer pergunta, se manifeste aqui no chat, ou habilite o seu microfone, né? Se inscreva aí para fazer alguma pergunta. Perguntar aqui o Marco Fukuda qual é o nosso teto de horário, só para eu me organizar aqui, que eu não... Talvez você já tenha me dito e eu que não estou lembrando, 16 horas, então estamos bem. Bem, vocês falaram de algumas coisas importantes, né? Uma coisa que a Lu Capistrano falou agora, que me chamou a atenção, entre outras coisas, né? Bem, a primeira que me chamou a atenção foi a graça de nós termos recebido a Lu, né? Pelo fato de na UES ter um teste de aptidão, e nós temos alguns presentes. Eu até estava tentando aqui entrar em contato com o Rian Rafael, que hoje está dando aula em Sobral, ele também, e eu queria só confirmar isso com ele, mas eu acho que ele também foi um caso de que não entrou lá na UES e veio para a UFC. Olha que beleza, que presentes nós ganhamos, né? Então, salve o teste de aptidão na UES, né? Que aí a gente vem ganhando esses presentes de pessoas maravilhosas, né? O que, para mim, particularmente, prova que a gente tem muito a ganhar sem o teste de aptidão, né? Essa é a minha opinião particular, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção na fala da Lu, em relação a quando chega no estágio, né? Essa diferença entre escola pública e escola particular, né? Uma das coisas que eu costumo dizer é que o estágio, comparando com o esporte, né? Uma coisa é o treino, outra coisa treino é treino, jogo é jogo, né? O pessoal da área de esporte diz isso. Então, assim, e isso meio que se aplica, na minha opinião, ao estágio. Eu também sou professor da área de estágio, então é um treino. Então, você tem ali um professor na escola, idealmente acompanhando, né? Nem sempre tem, isso é verdade. Atualmente, nós conseguimos ter professores, todos os alunos de estágio, nesse momento, salvo melhor memória, mas até onde eu estou sabendo, todos estão sendo acompanhados por professores formados em música, ainda que sejam concursados na área de arte e deem aulas de outras linguagens, mas tem a formação em música. Então, um aluno de música sendo acompanhado, né, por um professor formado em música, e como é que ele lidar, inclusive, com essa questão aí de ter que trabalhar com as outras linguagens. Mas isso que me chamou a atenção, que eu vou pedir também para vocês comentarem, né? Assim, essa diferença, né? Uma coisa é treinar, outra coisa é o jogo, né? E como é ser professor de arte, esse universo, escola pública, escola particular, e a relação do estágio, dos conhecimentos que se adquire na graduação e quando se chega na hora do jogo mesmo, né? Então, esse momento aí de chegar na escola e de realmente atuar como professor. Então, organizando aqui melhor minha pergunta. Então, eu estou perguntando, né, pedindo para que vocês comentem sobre escola pública e escola particular, essas diferenças, né,
a partir do lugar de fala de vocês. Eu sei que a Laiane está numa escola de aplicação que é um pouco diferente, aliás, é uma diferença maravilhosa, né? Um privilégio, como disse aqui uma colega em relação ao Daniel Sombra, que também é um privilegiado, mas vocês conhecem essa realidade, com certeza. Então, se vocês puderem comentar isso, como é que é sair do treino e entrar no jogo frente a essas duas realidades, tá? Então, a palavra está franca, quem quiser falar primeiro, fique à vontade. Acho que é você mesmo, Laine. Então, vamos lá, né? A gente vai seguir a ordem, então vamos lá. Bom, eu estou aqui mesmo para compartilhar com vocês esse meu período mesmo, né? Como foi esse processo de sair, a gente está lá treinando, né? Tem os orientadores, os professores, supervisor de estágio, e de repente, né? Você está lá em sala de aula com milhares de crianças, porque parece que no primeiro momento, parece que elas se multiplicam assim, estão todas subindo por todo lado, e você está lá, né? Como fazer isso? Vou compartilhar com vocês uma situação. A primeira aula que eu dei na minha vida, eu ainda não tinha entrado na graduação, né? Eu trabalhava como professora de teatro num projeto da prefeitura, que era o Jornada Ampliada. Então, eu ainda não tinha entrado na graduação, mas a situação é válida para colocar aqui. Quando eu cheguei na sala de aula, eu fiquei sim, atônita. Foi preciso a diretora chegar lá para poder conversar com as crianças e colocar ordem no lugar, porque eu realmente estava bem perdida. Saí de lá e cheguei em casa chorando, assim, dizendo: minha mãe, não vou mais voltar para lá, não quero mais, eu não sirvo para isso, aquelas crianças vão me matar. Cheguei desesperada mesmo. E aí minha mãe disse assim: não, você não vai desistir, não é isso que você gosta, não é isso que você quer, você só foi a primeira vez, então por que você não tenta mais? E aí ela foi me incentivando, graças a Deus eu tenho uma mãe muito abençoada. E aí eu realmente tomei coragem e fui. E fui muito sincera com a escola, né? Com a diretora, com as coordenadoras, que foram maravilhosas comigo, né? Me auxiliaram de fato. Na época eu tinha sorte, porque Sobral tinha e ainda tem uma escola de formação, então todos os meses eu tinha formação, só que logo em seguida eu entrei no curso de música. E aí, esse fazer de sala de aula, ele realmente se constitui fazendo. A gente aprende fazendo, porque, obviamente, como eu já falei, a universidade, ela te dá as ferramentas para ir construindo esse seu ser docente. Não é? Te ajudando a refletir, te dando as ferramentas para refletir a respeito, né? Como pensar uma aula de música para determinado contexto. O estágio também te dá ali aquela experimentação, não é? Eu tive a oportunidade de estagiar na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio. Só que aí você está sendo tutelado por outras pessoas, e no momento de chegar em sala de aula, você sendo responsável pelas suas ações e pelo processo de aprendizagem das crianças ou adolescentes. Eu digo processo porque, na verdade, eu acredito muito bem nessa concepção freiriana também, de que a aprendizagem ela é algo que é construído, né? Então, eu estou ali construindo uma aprendizagem junto com os meus alunos e eles são protagonistas da sua própria aprendizagem, não é? Porque cada um aprende de uma maneira. Só que aí você está como professor responsável por guiar isso tudo. E aí, de fato, não tem segredo. O segredo, eu digo não tem segredo, mas o segredo não tem um jeito mais fácil. Pelo menos para mim, se alguém souber, me fala, porque escreve uma tese sobre isso, porque eu até hoje não descobri que caminho mais fácil é esse. É, de fato, estudando muito, pesquisando bastante e realmente fazendo.
eu acho que para ser professor, a gente tem que amar, como alguém falou aqui, o privilégio de fazer o que ama, né? Então, eu tenho esse privilégio de fazer o que eu amo em 2 âmbitos, que é a música e que é o ensino. Gosto de trabalhar com as crianças e hoje eu me sinto muito, obviamente, depois de tantos anos de experiência, obviamente, a gente ainda se depara com situações, né, que você se pega, opa, e agora, o que é que eu faço aqui? Né? Como é que eu vou fazer? E aí, esse jogo de cintura, de que muitas vezes, poxa, eu fiz o meu plano de aula ali bem bonitinho, certinho. Essa aula vai ser maravilhosa, nós vamos arrasar. E quando chega lá, as crianças não estão nem um pouco interessadas naquilo, assim, isso daí a gente não está interessado, não. Então, como que faz, não é? Eu escolhi, graças a Deus eu trabalho numa escola, eu consegui encontrar um espaço que compartilha desse pensar que eu tenho, que na escola onde eu trabalho, a gente tem uma abordagem metodológica que é o tema de pesquisa. Então, as crianças, desde o berçário, elas escolhem temas onde elas se interessam, né, por pesquisar. E aí, as áreas de conhecimento, elas são convocadas para responder às perguntas das crianças. E a música também entra nisso. Então, todo o processo pedagógico de composição, criação, improvisação, até os conteúdos de leitura, escrita musical, de tocar, tudo isso está envolvido dentro de um contexto onde as crianças elas são implicadas a ter um papel ativo ali. Não sou só eu que chego e digo o que tem que ser feito. Elas vão fazer comigo, né? E eu vou fazer com elas. Então, isso tudo, essa noção, né, essa tranquilidade, hoje, às vezes, eu no início me preocupava muito com a questão da disciplina das crianças, né, eu tinha uma ideia bem errônea, que hoje eu digo que é errônea, eu era muito boba, gente, quando eu olho para trás e vejo que eu pensava assim, de que eu tinha que ter um controle sobre as crianças, né, que tinha que ter que a gente escuta muito, o domínio de sala de aula. Gente, se eu não domino nem a minha cabeça, psicólogos, terapeutas estão aí para isso, que dirá dominar a cabeça dos outros, né? Então, a educação, ela não é um processo de dominação, né? Mas sim um processo de construção. Então, hoje eu sou muito mais tranquila, a gente vai nessa conversa com as crianças e tá, gente, e aí, vocês não estão interessados? Então, o que vocês querem? Vamos fazer o quê? Ah, não, é porque tem isso, então as crianças vão trazendo, às vezes, assuntos. Hoje de manhã, só dar um exemplo. Hoje de manhã, eu estava dando aula para uma turminha de crianças de 3 anos. E aí, do nada, uma criança trouxe um cavaquinho, que eu não sei de onde ela tirou, com 2 cordas, bem desafinadas. E ela começou a dizer, olha, o meu violão é igual ao seu violão, né? Já estabelecendo aí um processo de... Isso era uma aula remota. Meu violão é igual ao seu violão. E aí eu ia trabalhar justamente os conceitos de... A gente estava trabalhando movimento sonoro, e aí eu ia trabalhar... A gente já estava algumas aulas trabalhando grave e agudo. E aí eu, nossa, que legal, e aí vamos contar quantas cordas tem o seu violão? Eu nem corrigi, né? Eu disse o violão. Ah, tem 2 cordas. Então vamos contar quantas cordas tem meu violão? Todos contamos juntos. E aí eu comecei. E essas cordas do seu violão, as 2 cordas têm o som igual? Então a gente vai sempre perguntando, eu sou muito perguntadeira. Teve uma criança que disse, ai, Laiane, você pergunta muito. eu, mas a gente aprende perguntando, não é não? Então, vamos lá, e o som é igual? E aí eles foram, a gente começou a discutir. Não, uma tinha um som mais grave, outra tinha um som mais agudo. Então, a partir do que uma criança trouxe, a gente foi desenrolando. Isso, estou dando um exemplo, porque esse pensamento que eu tenho hoje foram anos construindo, foram anos lendo, não lendo apenas sobre a área da educação, mas da educação musical, mas na área da educação, psicologia do desenvolvimento infantil, porque eu foquei no ensino de música para as infâncias, né? Então, assim, gente, todo dia vai ser... Eu até hoje sinto um friozinho na barriga
como quando a gente vai subir no palco, né, para se apresentar, sente aquele friozinho na barriga, pois até hoje eu sinto. E quando eu estou em sala de aula, eu esqueço tudo, não tem problema, não tem nada, porque o meu foco total, eu estou entregue ali com os meus alunos, né? Então, isso tudo foi uma construção. Então, um conselho que eu tenho aqui, já aproveitando, é, primeiro, fiquem tranquilos, não se desesperem. A aprendizagem é um processo, e mais interessante do que o fim do caminho é o percurso, né? O caminhar. Então, aproveitem, degustem, estudem, porque essa é a receita, o segredo é esse, até onde eu sei. Desculpa, eu falei muito, gente. Laiane, que fala linda, lúcida, viu? Adorei cada palavra, assim, que relato honesto, né? Assim, eu senti uma honestidade nas suas palavras, na sua maneira de expor, muito, muito tocante, né? E eu me identifiquei, inclusive, né? Estou lembrando aqui, justamente nas primeiras aulas que eu fui dar, era numa escola chamada Academos, perto do Colégio Militar aqui em Fortaleza, e me colocaram, era um semi-internato, os alunos tinham aula de 7 horas da manhã até às 7 da noite, alguma coisa assim, e eles fizeram o seguinte, juntaram, na época, o ensino fundamental 2 começava na 5ª série, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série, colocavam juntos dentro de um auditório o último horário de sexta-feira, para eu dar aula em um auditório. Então, é o seguinte, na quinta-feira, olha só a história da somatização, minha garganta fechava, eu ficava doente, de verdade. Sim, era assim, o meu corpo reagia, né? Não era consciente, era mais profundo, e eu também pensei em desistir, e aí, na época, foi uma amiga que disse, não vai desistir. Enfim, me identifiquei, e aí, assim... Que bom que o senhor não desistiu, professor, que bom! Então, os pequenos desesperos, pequenos ou grandes, ou momentos de desespero, fazem parte, podem acontecer, não necessariamente precisam acontecer, mas podem acontecer, e tem essas pessoas que chegam mesmo para dar suporte, às vezes uma pessoa da escola que chega ali, compreende porque já passou por isso mesmo, né? Eu acho que tem tudo, e tem algumas coisas na sua fala, assim, sabe, você ter fechado com essa fala de estar inteira, né? Estar inteira no processo, estar ali de corpo e alma presente mesmo, né? Entregue aquele processo, e como você falou, enfatizou essa palavra, no processo de construção mesmo, né? Freiriano, e não de controle e de domínio, né? Assim, que coisa... E ainda há quem pense isso hoje, né? Os concursos, inclusive, ainda a prova didática é para avaliar se o professor tem domínio de sala de aula. Ainda se fala essa expressão, né? Como assim domínio de sala de aula, né? Saber se consegue interagir e recriar e se reinventar no caminho. A Andressa até falou aqui, não tem fórmula pronta, né? Justamente comentando a sua fala, né? Não tem fórmula pronta. Se tivesse, né? Ficaríamos... quem escrever isso aí vai ficar muito rico, né? É muito parecido com maternagem, com paternagem, ser pai, ser mãe, porque não tem, né? E também é que nem subir no palco também, como você falou, né? Não tem uma fórmula. Cada aula é uma aula, cada apresentação é uma apresentação. Por mais seguro, por mais que você tenha ensaiado, e é importante ensaiar, e é importante fazer plano de aula, né? Nesse sentido, não significa que a gente não faça, mas é a gente saber que aquilo não garante. O que garante é, na hora, você saber lidar com as variáveis que aparecem ali. No show, no recital, na sala de aula é exatamente isso, né? Mas lá vou eu falando demais aqui, eu quero ouvir vocês, porque realmente sua fala me tocou bastante, achei muito rico. Próximo ou próxima, continuando com esse tema. E aí, estamos no jogo, entramos em campo. Tá, pois vamos lá. Deixa eu trazer um pouco desse painel de escola pública, nesse ineditismo de professor de música, certo? Como você falou, né? Se formou, e aí? Né?
O Se Formou e Aí foi abraçado por um concurso público que eu passei para professor de música. Eu sabia que eu ia ser professor de música, né? Na hora que eu entrei em licenciatura em música na UES, já estava sabendo que era para ser professor de música de alguma forma, né? Fazer a transição de profissão, né? De técnico em automação industrial numa área de biossegurança, numa fábrica de vacinas contra a febre aftosa, com 3 computadores, sensores, atuadores, memorial descritivo e por aí vai, programação de controlador, lógico. Trabalhou em fábrica de vacina e ia ficar rico nos dias de hoje, hein? Como técnico em automação industrial, não. Mas fato, né, nessa transição, o que aconteceu foi, como eu falei, a felicidade de ter passado nesse concurso público. E aí tem até um caos para contar, que estou eu lá na Clínica Gênesis com a minha mulher, né, em trabalho de parto e tudo mais, aí já teve o neném, e aí eu perdi o prazo da inscrição para o concurso do governo do estado e da prefeitura de Fortaleza. Mas sinto muito, não vou fazer esses concursos. Aí felizmente passei para o concurso de Caucaia, mas na hora que eu piso na escola, começa o ineditismo, né? A diretora, hoje muito amiga minha, chega e fala: professor, o senhor veio fazer o que aqui mesmo, hein? Porque aqui não tem sala de música, não tem equipamento, não tem instrumento, não tem nada. Aí eu disse, peraí, vamos com calma. Aí veio o saber pré-existente de projetista cultural também, né? Tinha passado em alguns editais, inclusive com o Marco Fukuda aí também. Aí simplesmente me arranje só o laboratório de informática durante 7 dias para eu entregar o projeto político-pedagógico da disciplina de música e o projeto como um todo, né? Aí 7 dias depois eu entreguei o projeto, ela disse, ai, que coisa linda, que legal, bem estruturado, aquela coisa toda, tal. No final tinha lá, kit, um violão, uma flauta, um teclado e os acessórios, né? E aí ela disse, não tem dinheiro. Professora, eu já brinquei com captação de recursos. Com quem que a gente fala? Aí ela teve total desprendimento, muito pelo contrário, foi muito, muito permissiva e, na realidade, foi uma porteira, né? Foi um dos porteiros na minha vida. E, ao mesmo tempo, eu fui porteiro para ela também, nesse campo da cultura, vamos dizer assim, né? Dos projetos culturais e tudo mais, captação de recursos, por assim dizer também. E aí a gente foi junto para a Secretaria de Educação, e a gente conversou com a então secretária, e ela disse, legal, pois então vai conversar com todos os professores de música do município, que no caso eram 7, exato, do município inteiro. A gente foi conversar, aí esse kit chegaria em 1 mês, no máximo. Então, o meu planejamento todinho, olha só, Laiane, meu planejamento do semestre foi pensando na chegada desses instrumentos, desse equipamento, em 1 mês. 9 meses depois, nasceu a criança, chegaram os equipamentos. Só que aí a gente já meio que seguindo um caminho, por exemplo, desse lado aqui, esses três violões aí, nada mais é do que uma complementação de material de sala de aula, né? Tem pouco violão, beleza, deixa eu levar um em cada braço aqui, um nas costas e tal. Ok, mas hoje em dia a realidade é bem diferente, né? A gente, para quem chegou lá e na primeira aula de percussão corporal, na sala com os combogós, aí veio a coordenadora, uma das coordenadoras à época, professor, tem muito barulho. Não, tem arte transpirando pelos corredores da escola. Ela, Aí na hora que ela viu os alunos todos enfileirados, fazendo um negócio que ela não entendia, mas que fazia sentido e tinha uma comunicação musical, percussiva musical para ela, então com isso a gente foi, não? Foi muito legal. Semana sim, semana não, estava eu na Secretaria Municipal de Educação com um projetinho debaixo do braço, respondendo, né? Com um projetinho debaixo do braço, disse, o equipamento chegou? Aí depois de 2, 3 meses, já tinha, professor, seus equipamentos, tá?
aí mostrava como é que estava a situação. Né? Então, com isso, a gente se irmanou, claro, a direção, a coordenação, e disse, tô indo lá. Pois vá, professor, vou rezar por você. ou então dizer, professor, não vai hoje não? Eu, pra onde? Lá pra secretaria. Eu vou fazer o quê? Não é hoje que tem que ver lá os equipamentos que chegaram? Ai, obrigado. Ia lá eu, né? Então, só que aí, as coisas foram construindo, né? A gente foi construindo esse espaço. Um exemplo bem bobo, no primeiro mês, disse, professor, vai ter aniversário da escola, eu cheguei em fevereiro, em março, eu acho, seria o aniversário da escola, eu disse, vamos fazer uma celebração ecumênica, né? Tem artigos científicos sobre isso, tá? É só procurar. Tudo que eu estou falando aqui tem artigo científico, tem dissertação de mestrado, porque é importantíssimo compartilhar esse pensamento. O professor Pedro abriu essas portas para a gente em relação à reflexão constante, mas existia, na minha concepção, algo que veio de algo inconsciente, vamos dizer assim, né? Mas o fato da gente entender, já que a legitimação acadêmica é um capital simbólico, mesmo sem a época estudar sobre isso. Mas como surgiu isso? Em 1997, eita Jesus, em 1997, né, tá certo, peraí, deixa eu ver aqui, por não ter pensado apenas em você, mas exatamente, sim, exatamente, Marco, a ideia é bem simples, eu não tô num oceano, eu sou uma gotinha, numa pocinha d'água, cheia de outras gotinhas também pertinho, né? Então, isso são os outros colegas, são os alunos, então a gente tem que entender que a gente não está lá para buscar o nosso lugar ao sol, e sim sermos, vamos dizer assim, protagonistas dessa nova forma vez mais ir abrindo espaços, e a gente não pode pensar que a gente está sozinho, né? Sonho que se sonha só não é só sonho que se sonha só, sonho que se sonha junto é realidade. Então, a partir do momento que eu abracei os alunos e a escola e os colegas como uma realidade única que precisava de suporte, então com isso a gente foi conquistando os espaços e em função de realizações coletivas, entende? Que isso aí também está lá nos artigos. Então, voltando, o que foi bem importante para a gente é o fato da gente perceber que nesse um mês para a celebração ecumênica, eu disse, pronto, já sei, apresentação. Quem toca, quem canta, vamos aqui, vamos fazer, qual é o repertório de vocês? Ok, vamos só assoprar de verdade, para potencializar nosso instrumento voz. O que é isso, professor? Pois vamos. Aí exercícios simples de técnica vocal, e eles foram botando as vozes para fora e fazendo coisas belíssimas, porque já existia. Isso é interessantíssimo de ser percebido. Mas, o que eu posso dizer que hoje em dia, para a gente, essa coisa do se formar é inerente a todo ser que está no meio desse mar. É você entender o que você tem que se agrega ao que você estudou, para que você possa conquistar o seu espaço, legitimar seu espaço profissional, seja docente, seja artístico, seja cultural. E o mais bacana de ser falado é que no espaço de docência, tudo isso se capitaliza como capital simbólico, né? Então você vai conquistando cada vez mais espaços a partir do momento que você mostra que você canta, que você compõe, que você é um professor de música, que você tem noções de muitas coisas nesse espectro e que você pode compartilhar com quem tiver a fim de viver essas realidades, né? E aí, a busca hoje é trilhar o caminho do autoral, mas tentando misturar com outras potencialidades de colegas. Então, a partir do momento que a gente entende essa reflexão, transforma em ação, mas somando com o que já pré-existia, você pode perceber muita coisa que você tem, né, já pré-existente, e você pode levantar a sua bandeira, né, em função daquilo que você acredita, que faz seu coração bater forte, né, pode ser meio idiota isso que eu vou falar, mas eu
recentemente levantei a bandeira de eu tenho que voltar a correr. De vez em quando eu me encontro lá com o Jaderson no meio da rua, lá correndo também, porque a minha bandeira hoje não adianta ter só esse caminho de docência sem uma saúde integral. Então, tem que ter terapia, tem que ter aula de canto, tem que ter o meu acompanhamento, seja nutricional, seja físico, por aí vai, mas você se sentir feliz em estar nesse universo chamado vida. E aí, claro, a gente fala, se não fosse parceria com Vitor Duarte ao piano, com Rodrigo Castro no violão, a escola em paralelo ao UES, que foi a UFC, né, o coral da UFC de 2001 a 2011, né? Então tem aí Polônia, França, Austrália, Alemanha, e tem também Viçosa, tem Juazeiro, eu acho, um bocado de lugar aí legal, entende? Mas esses caminhos, aí claro, agora mais recentemente a Orquestra Sinfônica da UES, da UFC, e a Banda de Música de Caucaia, né? Então esses caminhos todos, e também uma parceria com o terceiro setor com a Escola de Música Chiquita Braga, muito importante falar sobre isso também, porque a gente vai encontrando pessoas com as quais a gente pode compartilhar esses mesmos anseios, essas mesmas preocupações, como a gente está aqui hoje tentando dialogar e compartilhar o máximo possível com todos vocês. Pronto. Maravilha, Daniel. O Marco Fukuda podia até abrir o microfone, mas ele escreveu aqui. Acho muito bonito, inspirador o seu exemplo por ter pensado não apenas em você, mas nas condições de trabalho de todos os outros professores de música no município de Caucaia. Foi uma conquista de toda a coletividade dos alunos e dessas escolas, né? Muito bem colocado pelo Marco Fukuda e da comissão organizadora aqui da CEMOL. Assim, você já tinha, inclusive, você leu rapidamente, comentou, mas eu quis enfatizar aqui esse comentário do Marco Fukuda, que eu achei bem pertinente, e aí vou né, como mediador aqui também, chamar a atenção para alguns pontos, né? É interessante. Primeiro, isso que você chegou, falou com a diretora disse, que a gente tem é isso, quase nada, praticamente nada, né? Mas do nada, com o seu protagonismo, né? Mobilizando os seus saberes, né? De experiência trazidos de antes, seja da graduação, seja de outras formações, né? Saber articular isso é muito importante, né? Como não tem fórmula pronta, não tem fórmula de bolo, e ainda bem que não tem. Eu sempre preferi ser professor de música. Eu adoro matemática, mas eu jamais queria ser professor de matemática, porque o professor de matemática nas escolas ele tem um currículo altamente engessado. Você tem que fazer aquilo ali. E se os alunos não aprenderam direito, ficaram ali de 30 alunos, 5 ou 10 não acompanharam, e às vezes essa porcentagem é maior, muitas vezes é maior, o professor é obrigado a passar para o próximo conteúdo. E isso vira uma bola de neve de má formação, né? A Isaíra Silvino diria deformação, né? Não é de formação, é de deformação. Porque, pelo amor de Deus, aí o aluno, ao longo do tempo, vai odiando matemática, que é uma matéria, na verdade, linda, né? Tem tudo a ver com música, inclusive. Eu adoro matemática, mas eu não gostaria de ser professor de matemática no modelo atual, porque você não teria essa possibilidade que o Daniel teve, de ter todo um protagonismo, é o seguinte, vou captar recurso, já que não tem instrumento, vou fazer percussão corporal, que é uma riqueza, vide Barbatuques, né? Tanto de coisa interessantíssima que você pode fazer com o corpo, né? Então, existem muitas maneiras de se desenvolver a educação musical, e que bom que a gente não tem uma coisa estruturada nesse sentido. Eu acho muito bom. Claro que é importante que a gente tenha melhores estruturas, não estou também dizendo que não precisa dar nada para a música, não. Mas que bom que a gente tem essa liberdade, tudo tem os dois lados, né? Tem um lado ruim, mas tem um lado muito bom, que é a gente realmente poder desenvolver toda essa criatividade, né? E aí você usou com uma certa frequência essa palavra de legitimar, né? Conquistar e legitimar. E eu acho que também isso é importante para a gente não ser ingênuo, né? Não chegar assim na escola ingenuamente,
não vai acontecer, não, porque a música é um dom e eu vou encontrar os alunos que têm dom. Não é isso. Se música fosse só uma questão de dom, não precisava dar aula de música, deixa que cada um encontre o seu dom, né? Não precisava de professor, não é isso? Então, a gente não sair dessa coisa romântica demais, ingênua, e dizer, olha, como é que a gente faz música? Como é que a gente constrói um ambiente bacana, um ambiente legal, interage, coloca as pessoas para participarem, e aí você faz esse trabalho de articulação com a direção, com os colegas da escola, não só da área de arte, além de fazer também com outras escolas e os professores de música de outras escolas também, e vai legitimando, sim, esse campo de conhecimento, né? Então, é um trabalho importante, e, por fim, você nos presenteia aí com o triatlon, né? Você e o Jaderson são triatletas, né? Corre, nada, pedala e tal. O professor Jaderson é um cara assim, surpreendente, né? Ele tá aqui. Eu só corro 5 vezes por semana e no final de semana eu dou uma esticadinha de 12 a 20 quilômetros. Olha aí, oh meu Deus, só humilha a gente, né, Laiane? Humilha. Vai que a Laiane é atleta também, e eu estou falando besteira. Sou atleta do sono. Horas e horas de prática. Mas então, estou brincando com isso, mas, na verdade, é importantíssimo manter a saúde. E essa é uma questão de pesquisa já há algum tempo, né? Tem gente fazendo mestrado e doutorado sobre saúde dos docentes, saúde e docência. E isso não é um tema trivial, não. Isso é um tema importantíssimo, né? Como é que a gente mantém a saúde dos docentes, que são extremamente cobrados de todos os lados, né? Porque a sociedade meio que acha que os professores vão salvar as crianças, os adolescentes, e na universidade os adultos, né? Não, o professor vai dar conta. Não é bem assim, né? Então, assim, a gente é responsável por uma parte, e a gente faz com toda boa vontade, mas aquela ideia, mais uma vez, romântica, do professor que tem uma missão, é um missionário, como se fosse um padre que vai trazer a salvação, não é mais isso, né? Inclusive, essa palavra professor está ligada a toda a escolástica, né? De professar, né? Um saber, né? De revelar um saber, e não de construir, que é a perspectiva que hoje em dia nós trabalhamos, que a Laiane já falou também aqui. Lá vou eu falando demais mais uma vez, mas eu quero ouvir a Lu Capistrano. Lu, jogo apitou e tá valendo. E aí? É comigo, né? Pois bem, professor, depois desses depoimentos tão, assim, cativantes e estimulantes também, da Laiane, do Daniel, eu tenho várias coisas para falar, né? Porque uma coisa que eu coloquei aqui foi que o estágio supervisionado com a professora Caterine Furtado, porque eu durante o estágio, só estive com a Caterine. Foi muito importante, porque ela nos encaminhava, certo, para as escolas, onde a gente ia realizar as atividades musicais, e também a gente tinha momentos de reflexão em sala de aula. Então, a gente trazia muitas das nossas vivências para serem discutidas e abordadas num ambiente em que todos relatavam como é que estava sendo, a gente falava sobre facilidades, dificuldades, e havia toda essa orientação, estudos direcionados de vários autores, Ora Pena, se eu não me engano, ai, meu Deus, esqueci o americano, o Chadwick, meu Deus, esqueci o nome do cara agora. Swanwick, Chadwick. E entre outros autores que eram trazidos pela Caterine, a gente ia estudando, né? Fazendo meio que uma reflexão dos textos com a vivência. E aí essas dificuldades eram contornadas, né? Até que no final do semestre a gente trazia era um relato de experiência que a gente compartilhava com toda a turma. Então isso era importante para a gente saber, né? Que realmente o plano de aula, como a Laiane relatou aqui, é difícil você seguir um plano de aula, porque há essas questões, né? A sala de aula, as crianças não são robozinhos que vão obedecer e vão seguir aquele plano, porque há os imprevistos, né? As crianças, principalmente, elas são bem dinâmicas.
e aí você vai mudando realmente o que você planejou de acordo com o que elas vão vivenciando. É uma prática de entender o outro, né? Se colocar no lugar do outro, pensar, lembrar de quando você era criança, para você ir meio que mexendo, fazendo esse jogo, para que as experiências dela, né, as experiências prévias, sejam experiências que elas tragam, né, para uma aprendizagem significativa dentro da música. Então, quando você fala de altura, aí você vai falar não de grave e agudo, mas, por exemplo, de fininho e de grosso. Aí vai fazendo comparações, analogias com elementos da natureza. É isso aí, é um processo de formação. As memórias que nós vivenciamos sempre vão ter relação com aquilo que a gente faz, né, com essas propostas didáticas. E aí tem uma questão também bem interessante, que o estágio supervisionado, ele é um momento de autonomia para a gente. A gente está lá estudando, tem todas as disciplinas didáticas, tem as disciplinas voltadas para instrumentos específicos, e aí a gente tem que, quando você vai para a sala de aula, durante o estágio, você tem essa autonomia de você vivenciar aquilo e praticar essa soma de conhecimentos, né? Você meio que sintetiza um todo para você poder meio que apresentar um show. Se você pensar artisticamente, é como se os alunos fossem a sua plateia, que você vai dar o melhor, e claro, você vai sentir, né, o feedback do que eles estão gostando, do que eles não estão gostando, e tentar entrar dentro daquela linguagem deles. É assim, principalmente dentro, para mim, pelo menos, dentro da musicalização com crianças menores, né? Essa faixa etária que vai de 1 até os 3 anos, você tem que realmente entrar bem nessa questão do lúdico. Essas vivências lúdicas são muito importantes dentro da musicalização. E aí você vai, quando você chega, por exemplo, no fundamental, vou falar aqui de um relato, né? Dentro da escola particular, por exemplo, do aula na escola, em que havia musicalização até o 4º ano, e aí, ano passado, quer dizer, esse ano, né, eu falei na escola para a gente aplicar no 5º e 6º ano, né, dar esse prosseguimento, essa continuidade, a musicalização. E aí, para você pensar, por exemplo, uma das coisas que eu trago como coisas que a gente pode refletir, principalmente quando a gente sai da graduação e vai se deparar com o ambiente da sala de aula, é como você vai aplicar os conteúdos de música, né, que está lá na BNCC, porque não tem uma coisa assim previamente definida. Por exemplo, tem o conteúdozinho de matemática, tem o conteúdo de português e outras disciplinas, mas quando você chega em música, tem, né, as habilidades que você deve abordar, e é meio complicado, assim, se você não direcionar um pouco as coisas, porque cada idade também, por exemplo, quando você chega no infantil, não é bem essas habilidades, né? Não tem os códigos para você seguir, tem algumas coisas relativas, por exemplo, o som, o gesto, que você tem que se deparar para você fazer uma abordagem musical em que o conteúdo seja aplicado significativamente e de forma contínua. Lá no fundamental, por exemplo, quando eu levo os conteúdos, claro que é baseado nas habilidades e competências da BNCC, e eu tento abordar, né, nesse processo, eu vejo que no fundamental para o ensino médio, se a gente for abordar conteúdos de música, a gente pode pensar em uma linguagem de educação musical já diferente do ensino infantil, porque aí as crianças elas já vão poder compreender, sair um pouco daquela questão de jogos musicais, por exemplo, para entender que o que elas estão fazendo tem uma função, já diferente do ensino infantil, né? A questão da ludicidade, eles vão aprendendo pela vivência. Quando você chega no fundamental, e se você quiser dar uma abordagem, assim, que trabalha com conteúdos específicos, você já pode integrar essa questão de... Professor, aqui alguém levantou, foi o Marco? Sim. Pode terminar, Lu. Depois eu faço a pergunta. Tá certo. Aí tem essa questão de você
pensar que os alunos eles já podem compreender um pouco melhor a questão dos objetivos. Por que você está trabalhando aquilo? E aquilo vai ser importante dentro da vivência, da experiência de vida dele, porque no ensino médio, quando você vê também as questões da BNCC, já tem mais a questão de reflexão crítica e deles construírem, né, também dentro do universo musical, terem essas experiências já bem reflexivas. Então, quando eu vou para a eletiva de música, que é onde eu dou aula trabalho com ensino médio, então eu tento trazer essas abordagens reflexivas dentro do que a gente trabalha, essa parte de dar liberdade para eles fazerem as suas próprias composições, também tem essa questão de autonomia, ou seja, quando você vai saindo do infantil e vai até o ensino médio, já muda também a questão da autonomia, né, da autonomia do aluno. Na educação infantil, você ainda tem que trabalhar, porque eles estão vivenciando a ludicidade. E aí, à medida que eles vão crescendo, chegam no ensino médio, você já dá um pouco mais de autonomia. Claro que você organizando, né, os pensamentos e como vai se dar essa questão. Então, tudo é uma questão de adaptação, né? A sala de aula é você se organizar, mas você sempre está aberto à adaptação, saber que sempre você vai encontrar as dificuldades que você pode contornar, como o Daniel Sombra relatou brilhantemente aqui, em tudo que ele fez, foi maravilhoso, e isso acontece bastante, né? Você chega e você não vai ter um material específico para a sua aula de musicalização, você vai ter que realmente se adaptar, se reinventar, pensar, criar. Tem a ver com a criatividade também que está inclusa dentro do ambiente da música, né, da linguagem. E muitas vezes também você pode trabalhar conteúdos específicos de música, mas também trabalhando com outras linguagens. Por exemplo, uma coisa que a Concília falava muito na corporalidade, né, nessa vivência do corpo todo, e o Daniel falou dessa questão de criação e improvisação, eu também já lidei com isso, né, chegar na sala de aula e pensar, bom, os meus alunos, muitos deles não estão com instrumentos. Como trabalhar na letiva de música, que muitos não têm instrumentos, nem conhecem, não têm esse conhecimento de instrumentos, mas tem a voz, que é um instrumento que cada um de nós tem. Então, a gente pode trabalhar com criação e improvisação, com o corpo, trabalhar com voz. Então, são mecanismos que a gente vai adaptando até a gente conseguir mudar a realidade em sala de aula, como o Daniel Sombra relatou. E é muita coisa que deve ser feita. Eu percebi que, por exemplo, eu, o Daniel e a Laiane tivemos experiências maravilhosas dentro do campo da música, né? Dentro da linguagem artística específica, música, na qual nós nos graduamos. Mas quando, por exemplo, é uma coisa que a gente falava, inclusive, muito no estágio supervisionado, professor, é a questão de que nós temos um currículo específico, né, dentro da linguagem de música, mas quando você se depara com vários concursos públicos por aí, você tem que dar conta de todas as outras linguagens, né? Dança, teatro, artes visuais, e é muito complicado, seja para nós, professores específicos de música, seja para o professor específico de dança, outras áreas. Então, nós tivemos essa felicidade até agora de poder trabalhar especificamente dentro daquilo que nós estudamos. Mas aí fica essa questão, né? Dos que vão ingressar, por exemplo, no concurso, que vão ter que lidar com a questão de lidar com a linguagem artística geral. E é uma questão que a gente também tem que pensar nessa reflexão. Obrigada, professor. Obrigado, Lu Capistrano. Só fazer um comentário rápido antes de passar aqui para o Marcos sobre isso. Isso é uma disputa mesmo, digamos assim, é uma decisão, até o momento, pelo menos, né, que nós temos, no sentido de assim, quem é que diz como é que devem ser as coisas? No final das contas, tem a ver com isso, né? Então, somos nós que devemos mudar em função do concurso, ou as pessoas que realizam os concursos é que devem mudar em função das formações que são feitas nas universidades, né? Porque, assim, o concurso ele não é uma coisa que existe por si só. Existem pessoas por trás desse concurso que pensam o concurso e pensam essas linguagens separadas, a educação, professor de arte, né, como se fosse uma área só, a docência em arte como uma área só. E nós aqui na universidade estamos dizendo, não é assim, né? O professor
Sérgio Figueiredo, que foi presidente da ABEM, fala muito disso, né? Com muita propriedade. Eu posso entender que um professor de música pode dar aula de teatro se o professor de inglês puder dar aula de alemão. Não é tudo línguas, né? Não é tudo arte, então vai dar aula de música, vai dar aula de teatro, vai dar aula de dança, né? E aí, já que é assim, né, língua estrangeira, então dá aula de inglês, dá aula também de alemão, de espanhol, de polonês, né? E assim, então, na verdade, tem aí uma briga política por trás, e nós ainda não nos organizamos adequadamente no ambiente político, né? A ABEM, quando eu fui representante da ABEM, já fizemos algum movimento nesse sentido, de buscarmos esse diálogo. Acho que Sobral tem feito um bom diálogo, né? Tem feito um bom diálogo com a secretaria, mas isso ainda é uma realidade, no geral, ainda muito distante. Acho que Sobral, inclusive, tem um bom relato sobre isso. Talvez a Laiane conheça e possa também comentar. Mas vou passar aqui para o Marco Fukuda. E aí, meu caro amigo? Pessoal, muito, muito bacana. Olha, estou adorando as intervenções de vocês, com certeza, pelos comentários dos colegas no chat. Todo mundo está amando essa mesa redonda também. Queria perguntar duas coisas, tá bom? Achei bacana quando a Luzia falou que, puxa vida, os alunos querem saber assim, ao verem o professor de música na sala ou no corredor da escola, pensar assim que, puxa vida, eu quero ter a mesma profissão dele ou dela, né? E vocês poderem, assim, encantá-los, né, no brilho do olhar, e não dizer, rapaz... Porque muitas vezes o professor de música, sem querer, ele pode jogar contra ele mesmo, dar um tiro no próprio pé, de falar, rapaz, música é uma besteira, vai fazer outra coisa. Que eu sou abnegado, eu sou um sacerdote dessa área, eu fiz um voto de pobreza, castidade e obediência para ser professor de música. Estou brincando, né? Mas nessa parte de orientação profissional, vocês recebem, como é que vocês dão essa orientação se o aluno ou a aluna pergunta sobre a área da música? E a outra questão é, se além de vocês darem aula de música para turmas, né, na escola pública ou na escola privada, né, em turmas, né, de ensino regular, né, na educação básica, vocês também estão dando aulas particulares, estão dando aulas em escolas de música? Como é que está a atividade da docente em outros espaços? Obrigado. Aí eu acho que a pergunta foi bem na praia da professora Laiane. Eu acho, né? Não, acho que no momento não mais, né? Bom, sobre a primeira pergunta, Marco, eu trabalho com um público que não está ainda nessa faixa etária de questionamentos sobre atuação profissional, sobre formação, né? A minha praia são mesmo as crianças, não é? Mas, por incrível que pareça, nossa, como eu me sinto... Porque eu comecei a dar aula cedo, tá, gente? Eu já tenho alunas, por exemplo, alunos que... Na época que eu dei aula para eles, eles tinham 12 anos de idade, e depois que eu me formei, eles chegaram a entrar no curso de música lá da UFC. Tem uma que é clarinetista, está lá já pertinho de se formar. Eu me sinto super velha quando eu vejo isso, mas que eu comecei muito nova. A minha desculpa é essa. Né? Então, assim, quando eu vejo essa minha ex-aluna... Tem outro também que ele estava no percurso, mas infelizmente ele faleceu super jovem, assim, com 17 anos, estava nesse processo e ele queria entrar no curso de música, né? Mas quando eu penso neles dois, eu penso justamente nisso. Nossa, gente, alguma coisa eles viram, né, nesse caminho, nesse meu percurso. Né? Seja comigo ou seja com outro professor de música, mas alguma coisa eles viram, né, que chamou a atenção, que encantou. E às vezes a gente em sala de aula demonstra isso para os alunos na paixão que a gente tem por aquilo que a gente está fazendo,
né? Então, se a gente faz com amor, eu acho que eles conseguem perceber que a gente é feliz fazendo aquilo, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, não é fácil, apesar do cansaço, não é? Apesar das noites acordada, planejando, escrevendo, estudando. Quando eu falei até do planejamento, assim, né? Óbvio, é importante você planejar, mas sempre planejando com base na sua turma, nos seus alunos, no que você conhece daquelas crianças, daqueles adolescentes. Sobre essa parte de aula de música fora do contexto da escola básica, bom, atualmente eu só dou aula na escola básica, né? Mas eu já dei aula em escola especializada, tanto numa escola especializada pública, lá em Sobral, como numa escola particular aqui em Natal, porque aqui tem várias escolas particulares de música, e eu já dei aula em uma delas. Então, assim, tinha uma diferença da escola básica, né? Porque, como os colegas relataram aqui, na escola especializada, geralmente você tem uma estrutura maior, né? Uma estrutura mais dedicada para aquilo. Por exemplo, lá em Sobral, na escola de música, tinha uma sala bem grande para dar aula para o coral infantil. Eram 40 crianças, mas era eu e tinha mais 2 professores me auxiliando. Nós tínhamos instrumentos para aquilo, né? Então, era uma escola de música pública, mantida pela prefeitura. O professor Pedro Rogério, inclusive, né, foi alguém muito importante na história da escola de música, que ajudou, na verdade, a fazer essa escola acontecer e ter a estrutura e a organização que ela tem hoje, né? Mas aí é uma outra história. Na escola de música particular, que eu dei aula, também tinha uma outra estrutura. Atualmente, eu tenho a sorte de fato, estar em um lugar bem especial, assim, porque, apesar de ser uma escola básica, mas é a escola que tem uma estrutura, assim, melhor de todas que eu já trabalhei. Quando eu cheguei na sala de música, que eu olhei assim, eu me emocionei, gente. Eu engoli o choro, a diretora estava assim, eu engoli o choro, porque eu me lembrei das primeiras aulas que eu dei lá nas escolas do município, que eu não tinha sala também, que às vezes eu tinha que dar aula debaixo do pé de mangueira, na terra batida. Muita dificuldade também, aos poucos, ali junto com a diretora, a gente foi, não, Laiane, vamos pensar aqui um espaço para você dar aula, porque a escola queria receber aquilo, né? Então, foi um processo também que eu fui galgando junto à escola. Mas, assim, hoje eu estou em um outro contexto, né? É um contexto diferente, mas existe essas diferenças de objetivo também. Por exemplo, na escola de música eu dava aula 2 vezes por semana, porque era uma coisa mais direcionada. Na escola básica eu dou para cada turma uma aula por semana, são várias, você imagina, berçário ao 5º ano, manhã e tarde. São muitas turmas, né? E na escola especializada são menos turmas, né? Então tem uma série de diferenças aí. Não sei dos meus colegas. Obrigado, Laiane. São 15 horas e 49 minutos. A gente conclui às 16, é isso, Marco? Ou estica um pouco ou não? Ou é às 16 mesmo? Professor, é bom a gente fechar às 16, que a gente tem uma palestra de marketing digital logo em seguida. Bom, então só pedir para os colegas observarem, tá? Colegas Daniel e Lu, mas obviamente queremos ouvir, tá? Sobre as perguntas do Marco Fukuda. Eu vou ser bem sintético, tá? Vamos lá. Primeira coisa, de vez em quando aparece, você dá aula particular, você dá aula particular, você dá aula particular, você dá aula particular, reticências, né? E aí a gente fala, não dou aula particular. Mas eu posso afirmar que se eu não fosse professor de música, se eu fosse professor de artes, provavelmente eu já teria pedido a exoneração e hoje teria minha própria escola de música, meu estúdio, minha produtora, sei lá o que das quantas aí, né? Porque existe um pensamento conjunto no contexto familiar dessa coisa de você estar bem com o que você faz, né? Então a gente tem uma parceria incrível desde 97, 98,
né? Que faz com que isso seja possível. Desde 98. Cantamos no coral da Escola Técnica, no coral da UFC e num quinteto vocal misto. Pois é. Então, e aí, no outro sentido, em relação para além da música, além do ensino especializado, vamos dizer assim, hoje eu me atrevi nesse projeto, né, das escolas parceiras com a Unesco, da Unesco, convidar os alunos do ensino fundamental, anos iniciais, para irem para a sala de música com a pedagoga. E aí eu compartilho dessa mesma situação da Laiane, que quando a gente entrou tinha os combogós, né? Aí hoje a gente tem a sala com 2 ar-condicionados, com alguns teclados, alguns violões. Por causa da parceria com a Escola de Música Chiquita Braga, a gente teve bateria, baixo, guitarra, violões e por aí vai. E aí a gente, com lousa digital, com projetor, a aula com finale lá plugado, com gravações, filmagem, por aí vai, né? E aí a gente entende hoje que essa situação do profissional, né, eu acho que esse é o ponto, de você se entender como uma escola de música em si. Você, enquanto professor de música, você é a sua escola de música, entende? E a partir do momento que você levanta essa bandeira, você tem que entender que as suas potencialidades, elas podem perpassar vários campos, né, várias áreas do ensino de música, da composição ao arranjo, instrumento harmônico, instrumento melódico, técnica vocal, percussão corporal, alfabetização musical, é um mundo muito vasto. Então, a partir do momento que você agrega valor ao a sua persona, leia-se, a sua profissão, né, como docente em música, você vai abrindo caminhos para que as possibilidades possam aparecer. E aí você vai conquistando vários espaços possíveis, desde que você se comprometa a estar em reflexão constante, uma autoavaliação bem fundamentada, e sempre se desafiando a experimentar novas possibilidades de realização. Né? Por que a gente acaba encontrando outras situações de desenvolvimento, seja profissional, pessoal, porque a gente tenta encontrar uma fundamentação das realizações. Só um caso bem simples, fui recentemente para o Jazz e Blues em Guaramiranga, mas o Thiago Nogueira teve um imprevisto, me convidou na terça-feira à noite. Então, na quarta a gente ensaiou, na quinta a gente ensaiou, na sexta a gente ensaiou, apresentou e no sábado apresentou, mas foram 2 repertórios. Um que eu estava preparado já e outro que eu tive que montar junto com ele. Se não fosse a transcrição da linha melódica de algumas peças para eu poder ler a peça lá na hora, não seria possível. E se não fosse a articulação desse pensamento das potencialidades e dos saberes pré-existentes, eu não teria elaborado um texto que colaborasse para que o recital fosse mais convidativo e envolvente para o público. Então a gente tem que entender que, da mesma forma que aí Isaíra Silvino, né, quem atua no palco atua na vida, quem atua na vida atua no palco. E o nosso palco, além de ser a própria vida, é a nossa docência. Tá? Belas palavras. Lu. Bom, então, como o tempo já está esgotando, eu queria relatar uma coisa aqui bem interessante, Marcos, é que uma coisa que me inspirou bastante, agora fazendo reflexão, por que é que eu fiz a graduação em música? Eu acho que vários professores já haviam falado dessa questão de que alguém inspirou a gente. Eu posso comentar hoje que essa magia começou a acontecer na época em que eu estudava no Colégio dos Bombeiros e tinha um maestro lá, que é o maestro Walter, do Colégio de Bombeiros. Na época ele não dava aula de música, ele ficava a cargo da banda do colégio. Mas ele acabou me inspirando porque eu estava começando, eu era jovenzinha, adolescente, e ele acabou me motivando a cantar durante as apresentações da escola, a participar de festivais de música, o antigo festal que tinha nas escolas públicas. E toda essa motivação acabou me levando a, hoje, estar como professora de música, ou seja, ele serviu de inspiração para tudo isso.
E muitas vezes, muitas das coisas que eu acabo fazendo em sala de aula são pouco do que eu vi ele fazendo quando ele estava me motivando, me instigando. Ou seja, acaba que nós queremos meio que como é que eu posso? Instintivamente, nós somos uma reflexão dos professores que nós tivemos. Né? E eu tenho certeza que muitos dos professores de música que eu tive aqui na graduação já estão servindo também como um espelho para o que eu faço. Isso, o maestro Célio Walter, ou isso, o Walter, lá do Colégio de Bombeiros, que hoje ele também é maestro da banda de música do Eusébio. Outra coisa que eu queria falar também é esse ambiente, né, de escola especializada em música. O professor Pedro Rogério, nas aulas de formação humana, ele nos dá essa oportunidade da gente pensar, né, em como a gente vai fazer essa abordagem dentro de um ambiente que não é da escola regular. E aí, inclusive, eu fiz um projeto de um curso de flauta, ministrado online, aí eu tinha que pensar, poxa, o público que está me vendo, eu não estou tendo contato, então tem que pensar num curso que seja voltado para pessoas iniciantes. Professora Ana Cléria, professora Ana Cléria maravilhosa, professora de História da Música, tive a oportunidade de estudar com ela, e aí a gente tem que pensar, né, dessa forma. Outra coisa, atualmente eu dou aula, né, numa escola que na verdade é um espaço de vivência infantil, em que eles têm várias coisas, e uma dessas coisas que eles oferecem é a musicalização. Só que, como a Laiane falou, é um pensamento diferente, né? Quando a gente trabalha na escola, a gente pensa em conteúdos, no desenvolvimento desses conteúdos ao longo do ano. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma musicalização fora da escola regular, a gente pensa também muito nos gostos, nos gostos das crianças com que a gente trabalha, conhecimento prévio, para fazer atividades que vão construindo realmente o desenvolvimento musical. Então, também na escola especializada, eu vejo que a gente tem a oportunidade de trabalhar mais profundamente alguns conteúdos musicais, né? Principalmente essa questão técnica. Quando a gente vai para a escola regular, a gente fala numa musicalização meio que humanizadora. É essa construção do ser humano humanizado. Então, são essas as palavras que eu deixo aqui sobre essas duas perguntas. Olha, que tarde maravilhosa, que início de tarde... Início não, né? Que tarde maravilhosa. Eu estava achando que a gente tinha começado às 2. Foi isso mesmo? Foi, né? Início de tarde. Então, que coisa boa, um prazer enorme aqui reencontrar a Lu Capistrano, né? Reencontrar a Daniel Sombra e conhecer, e posso dizer com todo respeito, me encantar com as palavras da Laiane Rodrigues, trouxe aí algumas reflexões profundas mesmo, assim como o Daniel e como a Lu Capistrano. Então, assim, me sinto presenteado, muito grato pelo convite, lembrando que o mar quer que estejamos juntos, tá? É uma das sensações mais difíceis e que a música pode nos ajudar a pensar melhor nisso, é segregar, né? Deixar de fora, né? Principalmente quando você é convidado e depois é convidado a sair. Isso é uma das coisas mais difíceis de lidar, né? E bem, e que bom que estamos fazendo aqui um trabalho de inclusão no sentido amplo dessa palavra, inclusão em todos os sentidos. Então, mais uma vez, muito grato a todos. Parabéns pelo trabalho aí organizado pela comissão, né, de estudantes que está à frente da 11ª CEMU, e uma boa tarde a todos. Muito grato. Pessoal, eu queria só fazer um lembrete. A programação da 11ª Semana de Educação Musical, a CEMU, continua até essa sexta-feira, dia 1º de outubro. Agora, às 16 horas, a gente vai ter a palestra Marketing Digital para Professores de Música, com Bárbara Neri. É uma oportunidade de continuar debatendo esses assuntos, ainda mais hoje em dia, né, com a pandemia e essas novas perspectivas de atuação profissional. E hoje à noite, pessoal, às 18 horas, a gente vai ter uma live
com 2 artistas convidados, tá? No CA Música UFC, no Instagram, CA Música UFC, 2 apresentações ao vivo, da cantora Tuane Colasso e do professor Diego Paixão, que é docente de violoncelo da UFC. Então, a nossa colega Tuane, cantora, né, e compositora, e o professor Diego, vocês estão convidados agora às 16 horas nessa palestra de marketing digital e a live às 18 horas no Instagram. Queria também agradecer bastante aí ao Daniel, a Laiane e a Lu e o professor Pedro Rogério. Que mesa redonda bacana, pessoal. E amanhã, na quarta-feira, as oficinas começam a partir das 9 horas da manhã. Vocês também estão convidados para participar de toda a programação da CEMU, que dá direito a certificado também. Tá bom? E antes, gente, vamos só... Claro, quem se sentir à vontade de abrir a câmera para a gente fazer uma foto e registrar esse momento. Pode ser? Só se você dá tempo de eu pintar meus cabelos aqui. Né? Professor, eu também estou penteando aqui, ó, os poucos que me restam. Então, gente, quem se sentir à vontade de abrir a câmera, tá bom? Não é obrigado, mas quem se sentir bem, para a gente poder fazer o registro. Então, vamos lá. 1, 2, pode dizer? 1, 2, lá, se... deixa eu abrir mais gente aqui na tela. Espera aí. Tá. Vamos lá, gente. 1, 2, 3 e X. Cadê o professor Jaderson? Deixa eu ver aí. Acho que foi. Então, gente, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Acho que é só agradecer mesmo, mais uma vez, e parabenizar pelo evento. Obrigada pelo convite, foi ótimo estar com vocês aqui. Eu também agradeço o convite a todos, a oportunidade até de estar falando e vendo colegas, né? Colegas e professores. Então, muito obrigada, gente. Estou muito emocionada de estar aqui novamente com vocês. A vida segue e a gente está aí nas redes sociais. Só entrar em contato. Só sucesso. Acorda, sorri e vamos em frente. Amém. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde a todos, Obrigada. pessoal. Até a